é dito aqui, é um momento muito importante, né? Para a gente e para esses espíritos desencarnados também. Tanto os que vêm em nosso socorro, como aqueles que vêm buscar aqui o esclarecimento que eles precisam. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de caridade, mantida pelo esforço de todos nós, sempre dando aqueles recados de sempre, né? Se você tem alguma coisa que não vai lhe fazer falta, a casa agradece, ajuda na manutenção das coisas, ajuda para que a gente possa manter esse espaço aberto. E que a gente possa permanecer unido nessa energia, nesse pensamento, sempre buscando o fortalecimento do Evangelho, sempre buscando o fortalecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, vou pedir para vocês agora se colocarem em uma posição bem cômoda, que vocês se relaxem, vocês respirem fundo, que a gente possa agora estar buscando essa conexão. A respiração, ela é muito importante nesse momento, para que a gente possa relaxar, para que a gente possa se concentrar. Que a gente possa se desligar de todos os nossos problemas, de todas as nossas preocupações. E agora nós nos preocupemos somente com a nossa evolução espiritual, com o entendimento da lição de hoje, com a percepção das intuições e das energias positivas que esses irmãos de luz têm aqui nos proporcionar. Nesse ambiente de fraternidade, de harmonia, a gente possa dar por iniciada essa reunião dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje, o nosso palestrante é o Bruno, vai conversar com vocês sobre a oração dominical. Boa palavra. Obrigado. Boa noite a todos os irmãos encarnados, desencarnados, a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando do outro lado da telinha, com muita satisfação. E estou aqui novamente, na minha primeira palestra do ano. Espero que possa ser mais um ano de bons ensinamentos adquiridos que a doutrina tem a nos oferecer. Pessoal, então hoje nós temos como tema do Evangelho da Noite oração dominical. Está lá no capítulo 28, itens 2 e 3. Para quem não sabe, a oração dominical nada mais é do que o Pai Nosso. Quem não conhece o Pai Nosso? Muito difícil, né? É muito difícil alguém não conhecer. Vamos pensar assim: há 2000 anos nós temos o conhecimento do Pai Nosso. Por que será? De tão poderosa
que é essa oração? Porque quem que nos ensinou essa oração? Quem que passou os ensinamentos dessa oração? Foi Jesus. Por isso que perdura por todo esse período, há mais de 2000 anos. Principalmente nas religiões ou doutrinas que seguem o cristianismo como base. Temos aqui um pequeno trecho do Livro dos Espíritos. Está lá no capítulo 2, da Lei da Adoração, falando sobre a prece. Então aqui, Kardec fez a seguinte pergunta aos irmãos da espiritualidade: qual o caráter geral da prece? Eis que os irmãos aqui respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, analisando só essa pequena frase que nós temos aqui, é exatamente o que nós fazemos ao realizarmos a nossa prece, não é verdade? Nós não louvamos, nós não pedimos, nós não agradecemos, tudo ao mesmo tempo. Aqui, nós temos em Lucas, no capítulo 11, a origem da prece. Certo dia, Jesus estava em um determinado local e, tendo terminado a sua oração, a sua pregação, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam, famosa prece: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Foi com estas pequenas frases que Jesus deixou um dos seus maiores ensinamentos, que é a prece. Em algum momento, será que cada um de nós já paramos para perceber ou analisarmos o que tem em cada frase? Qual será o significado de Pai Nosso que estás nos céus? Ou o pão nosso de cada dia? Alguém faz ideia? Alguém já parou para pensar? Nós da doutrina espírita falamos que a fé deve ser raciocinada. Tudo deve ser analisado, tudo deve ser ponderado. A prece, no final das contas, ela deve ser inteligível. O que isso quer dizer? A prece pronunciada por nós é uma recitação do que deve ter entendimento e compreensão. Então, não adianta nós recitarmos a prece se nós entendermos o significado. É a mesma coisa que nós ouvirmos uma palavra bonita, começar a sair falando aquilo porque achou bonito, mas não sabemos o significado. E aí, vai adiantar alguma coisa? Talvez você esteja falando até uma besteira, mas porque achou bonito aquela palavra ou aquela frase, sai repetindo. Geralmente isso acontece quando somos criancinhas, né? Ouve uma palavra diferente, não tem ideia e sai repetindo. Isso acontece também na vida adulta. Então, se não entendermos o significado e compreendermos o significado, essa prece não pode trazer um resultado
resultado subjetivo. Ou seja, você vai estar falando ali da boca para fora. Algo vago, ou algo raso, simplesmente superficial. Então o convite do Evangelho de hoje é para nós entendermos o Pai Nosso passo a passo, praticamente frase por frase. Vamos dar uma esmiuçada, uma aprofundada nesse estudo. Então vamos lá. O começo. Pai Nosso. O que será que Jesus quis dizer com Pai Nosso? Ele não falou o meu Pai. O meu Pai que está no céu. Ele falou o Pai Nosso. De todos nós. Logo, se nós temos um Pai em comum, então você é meu irmão. Você é minha irmã. Você é minha sogra. Entendeu? Nós somos irmãos, porque temos um único Pai, um único Criador. E aí eu pergunto, cadê então a fraternidade entre nós, irmãos? Onde está? Às vezes há aquelas desavenças, às vezes há os desentendimentos e tudo mais. Mas por quê? Porque assim como filhos do nosso Pai, nós ainda somos crianças, ainda estamos em fase de aprendizado. Estamos todos juntos aqui em comunhão do aperfeiçoamento. Então, quando nós dizemos Pai Nosso, é diretamente a Deus que estamos nos dirigindo. E Jesus, como se refere a Deus, como Pai. Jesus nos apresenta o Criador como Pai de todos nós, um Pai amoroso e bom, que tudo provê aos seus filhos, que sempre nos oferece novas oportunidades para o nosso aprendizado. Já viu um pai negando alguma coisa a um filho? É muito difícil. Já viu um pai negando carinho, negando amor, negando atenção? Nenhum pai faz isso. Então por que então Deus faria isso conosco? Se nós somos filhos dele. Ele nos ama. Às vezes temos alguns irmãos que não creem em Deus. Mas mesmo assim, Deus não deixa de amar e desamparar as suas criaturas. Então esse Pai Nosso não é somente meu e seu, é o Pai de todos nós. Consequentemente, somos irmãos espirituais e temos a mesma paternidade divina. Quanto a esse ponto, todos de ok? Foi tranquilo, certo? Então vamos dar prosseguimento. Que estais nos céus. Não é que está no céu. Que estais nos céus. É um plural. Por que é um plural? Primeiramente, achamos que o céu é lá em cima e o inferno é aqui embaixo. Muita gente acha isso aí. Né, que o céu é aqui, onde eu vejo ali, ó, tudo azul, tudo bonito, pássaros voando. O inferno é aqui embaixo, lá na cruz. Já foi demonstrado cientificamente que aqui no nosso globo não tem nem em cima, nem embaixo, nem um lado, nem do outro. Por quê? Porque é uma esfera. O globo é uma esfera. Apesar que temos alguns terraplanistas hoje em dia, né? Sim. Mas tudo bem. Nós respeitamos a opinião de todos, não tem problema. Mas, com toda a base científica que existe e tudo mais, o globo não tem face. É como uma bola, né? Ela não tem face. E a palavra céu, de onde vem? Vem do latim coelum. Apesar de estar escrito caelos, se pronuncia coelum. E do grego oranos, que significa o quê? Curvatura.
abóbada. O que é abóbada? São aquelas estruturas que nós vemos em igrejas, quando olhamos assim para o alto, aquela curvatura, que é uma abóbada. Então, quando nós falamos céus, a palavra céu vem nesse sentido. Mas, o significado mesmo, o que é? É dizer que Deus está em todo o universo. Não só aqui na terra, mas nas outras moradas, pois nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai. E Deus está presente em todas elas. Por isso aqui é pronunciado que estais nos céus, pois são várias moradas na casa do Pai. Não é único e exclusivamente o Deus aqui da nossa terra. Ele é o Criador de tudo. Então esse que estais nos céus tem como isso o significado. Então aqui nós temos aqui no final, quando Jesus fala estais nos céus, começa falando dessa condição de Jesus ressaltar a ideia de que o Criador é emanente e transcendente a toda a criação e a todas as criaturas. Alguma dúvida? Vamos prosseguir então. Santificado seja o vosso nome. Quando nós falamos em santificação, santificado, o que é? É um ser superior. Você falar que aquela pessoa é santa, ou tem aquele santo, é denominado um ser superior. E esse sentido da frase santificado seja o vosso nome é o momento que nós falamos de Deus. Podemos santificar o nome de Deus com os lábios, mas santificar o nome de Deus somente com os lábios, será que é o suficiente? Será que nós apenas aqui ficarmos falando o nome dele incansáveis vezes é o suficiente? Não. Não sem ação. Não sem ação. Porque Deus não quer que nós fiquemos estagnados ou que pronunciemos várias vezes o seu nome. Ele não espera isso da gente. Será que tem alguma dúvida quanto a isso? Eu acho que não. A melhor maneira de santificarmos o nome de Deus é fazer o bem ao próximo, como a nós mesmos. Ao nos santificarmos, santificamos o nome de Deus. Afinal, de quem somos filhos? Do nosso Pai maior. Então esse é o significado de santificado seja o vosso nome. Vosso nome, Deus. Venha a nós o vosso reino. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Então, se nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, é evidente que o reino de Deus está dentro de nós. Que o reino de Deus já existe, que nos cabe a nós desenvolvermos a ponto de poder vivê-lo. Que venha a sua bondade, sua justiça, sua paz e tantas outras virtudes para dentro de nós. Então, quando nós falamos aqui, venha a nós o vosso reino, é que venha todas essas virtudes que Deus apresentou através de Jesus. Todas essas virtudes que Deus quer de nós. Nossa compaixão, o nosso amor perante o próximo. Afinal, onde está o reino de Deus? Está dentro de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos filhos. Então, existe essa fagulha dentro da gente. O que nós temos que fazer? Procurarmos essa fagulha e deixarmos germinar, crescer dentro da gente. Para isso ser o quê? Emanado. Para a gente colocar para fora. Para realmente pôr esses ensinamentos em prática.
no nosso dia a dia. E é assim que nós iremos conseguir o nosso progresso, a nossa evolução, já que todos nós estamos fadados à felicidade. Fomos criados para sermos felizes. Só que a caminhada depende da gente. Então, o quanto antes nós praticarmos essas leis, será mais próximo o caminho a esta felicidade. Alguma dúvida? Tudo bem? O pessoal que estiver assistindo aí, pode colocar nos comentários. Nós iremos responder depois. Tá legal? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu estou falando que seja feita a vossa vontade. Vontade de quem? Minha? Não. Vontade de quem? Deus. Pois Ele provê de tudo. Às vezes nós achamos que precisamos muito de algo. Então nós pedimos lá nas nossas orações, suplicamos. Aí aquilo não vem. E aí termina em quê? Em frustração. Mas será que aquilo realmente era necessário para nós? Talvez nos nossos olhos seria muito necessário. Talvez nos nossos olhos ou era aquilo ou era nada. Mas aos olhos do Pai, ele, meu filho, não é agora. Você vai ter que aprender mais um pouco. Então, que seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. Mas nem assim, não ficarmos tristes ou cabisbaixos por não chegar àquilo. Porque talvez ainda não fosse o momento. Talvez aquilo também não iria me fazer bem. Mas é como eu digo, os olhos da matéria, para a gente está tudo errado. Mas não. Vamos acreditar na providência divina. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, vamos continuar aqui o nosso pequeno estudo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui existem dois sentidos sobre o pão nosso. Um dos sentidos é sobre a lei do trabalho, que é o quê? Que é aquela sustentação que nós precisamos no nosso dia a dia para mantermos a nossa vida nesse planeta material. Então nós pedimos ali força, pedimos amparo, pedimos sustentação. Esse é um dos sentidos. Mas também existe o sentido, como o próprio nome diz aqui, o pão, por se tratar de um alimento, para nós não deixarmos de lado o alimento espiritual. Por quê? Se eu pensar somente no lado material, qual será o meu futuro? O que será que vai acontecer comigo? Um desequilíbrio. Por quê? Porque nós só estaremos ligados a uma coisa. Mas e aqui? E na nossa mente? E no nosso espírito? O que nós estamos fazendo para alimentarmos o nosso espírito com conhecimento, com sabedoria? Porque o resultado de nossas ações, de onde que vem a primeira ação? Do nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento não tiver sido bem alimentado, qual será o resultado das nossas ações? Será que serão as melhores ações a serem tomadas? Dificilmente. Por quê? Porque nós estamos com a mente voltada para outra coisa. Então o pão
é para nos atentarmos ao nosso alimento espiritual, ao que nos engrandece como espíritos. Este é o sentido desta frase. Vou avançar, tudo bem? Legal. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa aqui acho que é a mais fácil de todas, né? Essa é facinho. Acho que todo mundo já entendeu. Olha que legal. Ao mesmo tempo que nós pedimos para sermos perdoados, nós também estamos chamando na responsabilidade de perdoarmos. Olha só, uma frase curta do tom nosso. Olha só o quão nós temos que fazer para atingirmos esse objetivo. Olha que interessante. Nesse pedido ensina uma lei simples e imutável, que estabelece o perdão como condição básica para ser perdoado. No entanto, se injusto, gosto de oprimir os mais fracos, despreza as mínimas regras de solidariedade, e guarda toda a mágoa como um tesouro precioso, será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se nós temos ainda esse ódio para com o nosso irmão, para com o nosso próximo, o que irá adiantar eu falar esta frase no Pai Nosso? Vai ser algo vago, né? Mas é bom nós entendermos que agora, na hora que nós estivermos ali fazendo a nossa prece, nós vamos, opa, vou tentar então. Não só fala por falar. Então fala, não, vou tentar. Tá legal? E não nos deixeis cair em tentação. Olha aqui. Nós temos um rapaz que tem aqui dinheiro, tem aqui um carro, tem aqui uma comida. Nós somos tentados o tempo todo? Sim ou não? Sim? A tentação, ela é de fora para dentro ou de dentro para fora? Uma perguntinha. Será? Ou são as duas coisas? De fora para dentro? Fora para dentro? Então tá bom. Então eu vou contar uma história que capaz que mude um pouco a sua opinião, tá legal? Bom, vamos lá. Vamos imaginar 6 amigos. 6 amigos resolveram fazer um happy hour, saíram do escritório, foram para um bar. Dos 6 amigos, um amigo tinha acabado de parar de fumar. Estava fazendo esforço para não fumar mais. Então, esses amigos foram lá para o bar. Chegaram lá, já haviam reservado a mesa e se sentaram. Pediram ali as suas bebidas e começaram a tomar. Eis que chega uma pessoa na mesa ao lado e a primeira coisa que a pessoa faz é acende um cigarro. O que acontece com aquele amigo que está tentando parar de fumar? Ou que acabou de parar de fumar? O que ele vai ficar? Tentado. E os outros 5 amigos, eles vão falar: nossa, que cheiro ruim, que coisa horrível. Então, às vezes, a tentação está dentro de nós. Não é nem culpa do exterior. Vem da gente, da nossa cabeça, por nós permitirmos sermos tentados. Esse é o exemplo. Não é verdade? Então agora sabemos que a tentação, primeiramente, está ali, dentro de você. Porque nós, nos permitimos sermos tentados. Então, quando nós pedimos aqui, não nos deixeis cair em tentação, é justamente para ter essa força, essa coragem, ou essa resignação,
de não sermos tentados realmente a cometer alguma coisa que nós não queremos que aconteça com a gente. Olha como é difícil. Ao mesmo tempo que nós não queremos, a nossa cabeça acaba falando, não, vai. Então esse momento dessa frase é justamente isso, para a gente criar forças contra essas coisas que nós sabemos que é ruim para a gente, mas mesmo assim nós temos que lutarmos contra nós mesmos para não cedermos. Bem profundo, né? Mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Também tem uma historinha que eu vou contar, mas depois do esclarecimento aqui. Um dos motivos de nos livrarmos do mal, de ficarmos estagnados. Ficarmos estagnados em adquirir conhecimento, ficarmos estagnados de não praticar o amor ao próximo. Tudo isso que acaba nos afetando de certa forma. Mas também é aquele outro exemplo de livrarmos das coisas que podem acontecer de muito mal para a gente. Coisas que não vão agregar tanto conhecimento. Coisas que realmente vão deixar a gente cabisbaixo. Apesar de que sabemos que esse planeta é de provas e expiações. Mas, nesses momentos de dificuldade, para termos um discernimento mais rápido, para não sofrermos tanto durante esse aprendizado, seria nesse sentido, mais livrar-nos do mal. Tem uma historinha que também é a seguinte: por exemplo, vamos viajar, vamos para a praia. Então, o que é o correto fazermos? Uma revisão do veículo, óleo, está ok, pneu, está ok, combustível, procedência, tudo certo, vamos para a praia. Beleza? Beleza, chego lá na praia, tudo tranquilo, ok, a pessoa fez a parte dela. Mas não, aí a outra pessoa, não vou revisar o carro não. O pneu está um pouco careca, mas está tudo certo. Combustível, vamos pôr ali aquele cara ali mesmo. E está tudo bem. Aí chega dentro do carro, fala, mais livrai-nos do mal, vou para a praia. E aí? A gente fala mais livrai-nos do mal, mas e a nossa parte? Nós estamos fazendo a nossa parte? Sim ou não? Acho que não, né, pessoal? Nós não estamos fazendo a nossa parte. Então, nesse momento, nós devemos pensar em, apesar de pedirmos para nos livrarmos do mal, e façamos a nossa parte para que esse mal não chegue até nós também. Porque às vezes nós permitimos isso, nós permitimos que o mal chegue até nós. Acabamos cedendo. Parece que a gente às vezes acaba procurando esse mal. E se for uma situação que realmente temos que passar para aprendermos algo, então tá bom, passamos da melhor maneira possível. Certo? E assim seja. Que ao final, a gente fala assim seja, a gente fala amém, graças a Deus, mas também de nada vai adiantar dizer toda aquela prece, saber de cada significado, de cada frase, sendo que no final eu acabo não praticando nada daquilo que eu acabei de falar. Esse é o convite de nós analisarmos o que nós estamos dizendo, o que nós estamos desejando, o que nós estamos pedindo. Aqui existem algumas figurinhas que eu separei para dar mais alguns exemplos.
Aqui nós temos o irmãozinho. Que dor de cabeça? Um irmão encarnado e um irmão desencarnado que está ali acompanhando ele. Aí o irmão encarnado, vou fazer uma prece para ver se alivia. E eis que ali chega um irmão desencarnado, um pouco mais sabido das coisas, um pouco mais instruído, e diz: ei, espere, vamos conversar. Ele vai aqui atrás do irmão necessitado. Então, o irmão aqui elevou seu pensamento, pediu ali a Deus, ou a espiritualidade, um auxílio, e esse auxílio veio em um formato de um outro irmão para ajudar esse irmão necessitado. O poder da prece, o poder da oração. O primeiro passo para se melhorar é a oração. Aqui nós temos um irmão em desdobramento. Olha o fiozinho dele. Lembre-se, oração. Nação, que oração? Ou seja, pessoal, quando nós vamos dormir, por que é importante nós fazermos a prece também? Para nós ficarmos alinhados com esses irmãos da espiritualidade que nos acompanham. Afinal, no nosso sono, nos nossos mais profundos sonos, nós somos levados e ficamos de encontro com esses irmãos da espiritualidade. Então eles estão ali conosco, né? Apesar de nós não lembrarmos, mas há um desdobramento. Então a prece é importante antes de dormir. Por quê? Porque você prepara o seu espírito para a jornada que você fará à noite, uma jornada de aprendizado do espírito. Então a prece é importante para nos tranquilizarmos, para nos prepararmos para essa jornada que teremos na noite, através do desdobramento. E olha aqui, mais um exemplo. Sem perdão. Aqui, ó, raios e trovões um com o outro aqui. E com o perdão que esse irmão resolveu perdoar, olha aqui o que ele está indo para o outro irmão. Então, às vezes, mais importante do que recebermos o perdão é nós perdoarmos. Para quem fará bem? Primeiramente, para nós. Por quê? Porque nós não estamos guardando mágoa de ninguém. Nós não estamos guardando rancor, nós não estamos guardando ódio. E isso faz bem para nós que perdoamos. Lembrando que perdoar não significa esquecer absolutamente. Mas é não ficar remoendo aquela coisa que vai fazer mal para a gente mesmo. Então é ficarmos em paz com o coração, e mesmo que o irmão não perdoe a gente, ou não volte para, não tem problema. Nós fizemos a nossa parte. Este é o mais importante. Isso é o mais importante. Aqui. Você não precisa fazer ginásticas especiais para a mente e o corpo. Então, cara, até flutuando, parecendo o Dalsin do Street Fighter. Apenas que se esforce contra os maus pensamentos. Olha lá. Então, ele nem precisou de fazer todo um malabarismo e tudo mais. Ele só precisou colocar a mente em estado de pensamentos positivos para ter uma mente sã, para poder se livrar desses maus pensamentos, dessas má influências que podem acontecer com todos nós. E olha lá, falando da tentação, o celular está tocando, mas não posso atender. Nem bem, o celular está tocando aqui. Aqui tem um irmãozinho atrás acompanhando o motorista. E se for importante, o irmãozinho fica ali na cabeça do motorista. Aí, pum, o motorista atendeu. E olha o que aconteceu com o carro. Bateu no poste. E aí, depois, o motorista aqui fala: não nos deixeis cair em tentação. Aí ele lembra da prece: não nos deixeis cair em tentação. O motorista foi o quê? Foi tentado a atender o celular. Mas por quê? Porque ele se permitiu primeiro. Ele falou: não, vou atender. Ele juntamente com a influência desse outro irmãozinho também. Né?
Então é isso, é estarmos alertas o tempo todo, é estarmos ligados o tempo todo. Não deixar esmorecer, não deixar a peteca cair, e todos os outros adjetivos que nós conhecemos. Aqui nós temos um pequeno vídeo do André Marosso, que ele esmiuçou muito bem esta passagem, e eu vou passar agora para vocês. Vamos lá. Na oração dominical, proferida pelo mestre dos mestres, na inovidável ocasião em que um entre os muitos que acompanhavam Jesus solicitou que o mestre ensinasse uma prece, o divino Rabi da Galileia tomou a palavra e discorreu a oração de que nunca mais o tempo será capaz de parar. O Pai Nosso é certamente a prece cristã mais conhecida. Sua importância é tamanha que no local onde ela teria sido proferida a primeira vez, em Israel, na igreja do Pai Nosso, ali se encontram colocadas nas paredes construídas sobre o inesquecível Monte das Oliveiras, placas, contendo a prece em cerca de 140 idiomas, incluindo o português e até mesmo o guarani. Se de um lado trata-se da oração cristã mais conhecida e declamada, de outro, infelizmente, parece que a maior parte dos lábios cristãos da terra proferem-na sem compreender a extensão dos ensinamentos nela contidos. A um determinado momento do Pai Nosso encontramos, abre aspas, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dito dessa forma, nos parece que estamos autorizando que a vontade do Pai se dê, e o bom senso nos parece dizer que Deus não precisa de nossa autorização para fazer valer sua sábia e soberana vontade. Assim, o que nos parece mais ajustado à proposta original da prece seria, abre aspas, tua vontade se fará na terra como nos céus, fecha aspas. A doutrina dos Espíritos foi codificada através da razão de um pedagogo, Allan Kardec, em absoluto deixa transparecer em sua obra que estava a criar uma religião. Nós é que a reduzimos a isso. Na proposta original do mestre de Lyon, encontramos de forma muito clara e assertiva a proposta de criação de uma fé que se regesse pela razão e não pelo dogmatismo e por crenças esotéricas sem lastro de razão. Confiar que a vontade do Pai se dará sempre é crer firmemente que a justiça divina se dá a partir de leis perfeitas e imutáveis. Crer no Pai Nosso é, entre outras coisas, não se julgar privilegiado e ter a ciência que não se pode barganhar com a divindade. Você pode, por exemplo, estabelecer com Deus uma promessa de que, se ganhar na Mega Sena acumulada, poderá ajudar muita gente. Entretanto, se analisar o Pai Nosso com os olhos da razão de quem pensa e não da fé vazia de quem torce, estará ciente de que, para ganhar, em primeiro lugar vai ter que jogar. E é bom estar ciente também de que as estatísticas apontam que é mais fácil um raio cair na sua cabeça 3 vezes do que você acertar os seus números mágicos. Mas lá, alguém vai ganhar o prêmio, e esse alguém pode ser você. E acredite, isso não terá qualquer coisa a ver com a promessa que fez ao Pai de que, se ganhasse, seria um benemérito. Afinal, Deus conhece intimamente a cada uma de suas criaturas. Sabe bem as dificuldades que experimentamos ao lidarmos com o dinheiro, com a fama, com o poder, com a beleza, com a inteligência e outras bênçãos que, infelizmente, dado o nosso egoísmo, não conseguimos vivenciar com plenitude. Tua vontade se fará significa dizer que estamos expostos ao universo de causalidade. Todo efeito gera uma causa. Jogou na Mega Sena e ganhou? A vontade de Deus se dará. Você vai cair em ruína se não souber administrar a sua vida com temperança e humildade. Ou terá grande êxito se planejar e administrar bem o prêmio, pensando, claro, em você, nos que te cercam e na coletividade. Note que a relação causal não se dá a partir de uma condenação ou predileção de Deus, mas sim a partir de se escolher os 6 números mágicos
e em como aplicar o dinheiro recebido. A cabeça do religioso, muitas vezes, é quase similar a de um leitor de contos de fadas. Falta-lhe razão para perceber a administração do universo a partir de leis perfeitas. Ficou doente, ore e creia que será atendido, o que não significa que será curado na carne, mas no espírito. Acabou o casamento, eleve seus pensamentos ao Criador, na certeza de que não há garantia alguma que o consórcio será restabelecido. Entretanto, a fé da razão vai te incluir a conduzir a cisão de forma menos traumática e até mesmo encontrará de maneira mais lúcida condições de escolher melhor uma próxima parceria. Ficou desempregado? Enquanto seus lábios e coração recitam Pai Nosso, tenha ciência de que não se pode lutar contra as estatísticas do desemprego. De outra forma, o trabalho não falta a ninguém. E a frase, abre aspas, Deus ajuda quem cedo madruga, fecha aspas, fará que a partir dos seus esforços o pão te chegue à mesa. E nesse caso, Deus não está te ajudando, mas simplesmente permitindo que as leis imutáveis recompensem o seu espírito de trabalhador. Tua vontade se fará é uma das provas mais claras de sabedoria divina. Leis imutáveis, mais seres de fé raciocinada dispostos ao trabalho, igual à obtenção dos melhores resultados. Quer crescer e ser feliz? Seja você mesmo o construtor da sua história. Quer milagres? Eles não existem. Deus não joga dados, não escolhe eleitos, não privilegia ninguém, não pune ou premia a quem quer que seja. O mundo é todo o universo causal. Você traça o seu caminho, as causas de suas andanças serão os efeitos de tuas colheitas. Mas a vontade do Pai sempre se dará, e a vontade do Criador é uma só, e se encontra muito bem descrita no Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus disse que brilhe a vossa luz. Cuide-se, você Foi bem um resumo do que nós falamos aqui na noite de hoje. Depende de nós, depende do nosso esforço. Nós também ligados lá no Pai Maior, porque Ele vai dar toda essa sustentação para que possamos dar esse espaço. Certo, pessoal? Então, desde já, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, irmão, pela palestra. Foi emocionante, né? Que a gente possa, no nosso dia a dia, quando a gente vai se comunicar com o nosso Pai, ter a consciência de que cada palavra do Pai Nosso, ela tem um significado, ela tem uma utilidade. Jesus, na sua imensa sabedoria, escolheu as palavras ajustadas para que a gente possa entender o caminho que a gente deve buscar, aquilo que a gente deve pedir, aquilo que a gente deve esperar e aquilo que a gente precisa fazer acontecer. Então, que a gente possa não repetir palavras mecanicamente, palavras ou orações em todas as religiões têm aos montes, mas o que funciona é o nosso sentimento, o nosso entendimento. Não é rezar 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, um credo. Isso não redime ninguém das suas faltas. Isso não coloca ninguém numa condição de elevação espiritual. É apenas uma coisa mecânica. E que, se é desimportante para quem diz, muito mais a quem escuta. Então vamos buscar esse entendimento de que é importante essa comunicação sincera com o nosso eu interior, com a espiritualidade amiga que sempre está em nosso socorro, que são mensageiros de Deus, são ferramentas para que possamos ser auxiliados e encaminhados, sempre nessa trajetória da evolução espiritual.
Vocês ficaram com alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vocês não gostariam de fazer um comentário sobre todas essas frases do Pai Nosso, né? Todas as coisas que a gente estuda, uma das primeiras orações que a gente aprende, né? Com certeza é a primeira que tentam nos ensinar, mas nem sempre é a primeira que a gente consegue aprender, porque ela já é maior, é mais complexa, né? Tem algumas inversões gramaticais, né? Mas é a primeira que é o nosso primeiro caminho, né? É o primeiro mapa que entregam para que a gente converse com Deus, o nosso Pai maior. Sua sogra está chorando. Ela lembrou. Que ela vai embora com o Quitão. Também. Duas coisas. Vai embora com o Quitão, ela me viu fazendo a explanação. É muito orgulho. Mas quem está chorando sou eu. Eu vim com o Quitão, né? Olha só. O Bruno me deu um chapéu. Você já fez a vossa vontade. Vossa vontade. Mas é isso, gente. É importante a gente manter a nossa perseverança, né? Todo mundo aqui tem computador, né? A maioria, ou pelo menos um celular. A gente tem no nosso celular, no nosso computador, a gente tem o antivírus, a gente tem o anti-spam, a gente tem um bloqueio para que as coisas negativas não entrem no nosso equipamento, bagunçando as nossas informações, bagunçando as nossas planilhas. A gente tem que colocar dentro de nós uma ferramenta dessa, para que a gente possa descartar os maus pensamentos, para que a gente possa descartar as ideias negativas, para que a gente possa descartar as energias negativas que são emanadas para nós. Então, veio um pensamento ruim de inveja, de mágoa, de tristeza, não deixa entrar. Descarta, não deixa bagunçar suas ideias, não deixa bagunçar seus sentimentos. Descarta. Isso vai ajudar com que a gente não se contamine, com que a gente não se destrua. Quantos computadores precisam ser eliminados por causa de um vírus? Quantos computadores não precisam ser formatados, apagar tudo e começar tudo do zero, por causa de uma má intenção, por causa de uma maldade? Nós somos assim também. Então a gente tem que ter essa fortaleza, essa confiança, esse fortalecimento na oração, na conectividade com a espiritualidade maior, para que a gente possa estar blindado, nosso firewall, né? Para deixar toda essa maldade para fora do nosso coração. Que o mundo está cheio de maldade, do jeito que a internet está cheio de vírus. Na verdade, cheio de gente desonesta, querendo roubar um dinheiro, ou simplesmente a pessoa não tem nenhum objetivo que não seja só te perturbar. Ela não vai ganhar nada. Ela só vai se satisfazer com o seu tormento. Gente, está cheio de gente aqui que está aqui se reciclando para sair desse tipo de energia. Fora daqui tem mais centenas de milhares de espíritos encarnados e desencarnados que ainda não têm o conhecimento necessário para não fazer esse tipo de coisa. A gente que já está buscando um esclarecimento, vamos fortalecer o nosso antivírus para deixar essa sujeira para fora. Tem um update. Porque estamos fortalecendo. Então a gente vem aqui tem uma atualização do software. Tá? Então que a gente possa sempre ter isso nos nossos corações. Algum comentário
Alguma dúvida? Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês encarnados e dos nossos irmãos desencarnados, vou pedir mais uma vez para que vocês se coloquem numa posição confortável, para que vocês se conectem com os espíritos de luz que trabalham pelo seu progresso no plano encarnatório, para que a gente possa dar o melhor de nós ao universo, para que os irmãos da espiritualidade possam levar essas energias que emanam de cada um de nós aos mais necessitados, aos nossos irmãos que estão sofrendo com as desgraças da chuva, os nossos irmãos que convivem com situações muito delicadas, os moradores de rua, os enfermos, os abandonados, os famintos, os desolados, as pessoas que não veem mais sentido nas suas vidas, que elas possam receber essa energia, a inspiração de que tudo vai se resolver, de que tudo tem remédio e que está nas nossas mãos a transformação das nossas vidas. Que a gente possa levar essa energia aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, envolvendo as pessoas que nós amamos, envolvendo as pessoas que estamos tendo desentendimentos transitórios, para que possamos encontrar a razão, o ajuste, o equilíbrio, que tenhamos sempre no nosso coração os ensinamentos de São Francisco de Assis, de dar antes de receber, que a preocupação com o próximo venha sempre na frente da preocupação com nós mesmos, com a certeza que a verdadeira vida não é desse mundo, que a verdadeira vida pertence à espiritualidade, onde nos libertamos de toda essa armadura e podemos viver na realidade do nosso conhecimento, da nossa evolução. Que a gente possa retornar para os nossos lares bem melhores do que aqui chegamos, que tenhamos uma semana abençoada, fortalecidos e encorajados, harmonizados, e que possamos estar aqui o mais breve possível, recarregando as nossas baterias, renovando as nossas esperanças, que tenhamos aqui o alívio para enfrentar as dificuldades dessa vida. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Muito bom. Nós que vamos.